Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 75 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 667 do Catecismo e vamos meditar Jesus, que nos ensina a orar. O evento da oração, diz o Catecismo, nos é plenamente revelado em Jesus, o Verbo que se fez carne e habita entre nós. Procurar compreender a sua oração por meio daquilo que suas testemunhas dizem a respeito dela no Evangelho é nos aproximar-nos do Santo Senhor Jesus como da sarça ardente, ou seja, Deus que se revela a Moisés. Primeiro, contemplar Jesus enquanto está em oração. Depois, ouvir como ele nos ensina a orar, para conhecer, enfim, como ele atende a nossa prece. Jesus ora. O Filho de Deus, que se tornou o Filho da Virgem, aprendeu também a rezar, segundo o seu coração de homem. Aprendeu a rezar com Nossa Senhora, aprendeu a rezar com São José, aprendeu a rezar vendo o povo de Deus, o povo judeu que rezava na sinagoga, aprendendo os salmos. Então, Jesus aprende a rezar como o ser humano que ele é. Mas a sua oração, no entanto, brota de uma fonte bastante secreta, diz o Catecismo, como deixa prever com a idade de 12 anos. Eu devo estar naquilo que é do meu Pai. Aqui começa a se revelar a novidade da oração na plenitude dos tempos, com a encarnação de Jesus. A oração filial que o Pai esperava de todos os seus filhos, desde a criação do mundo, será, enfim, vivida pelo próprio Filho único em sua humanidade, com os homens e para com os homens. O Evangelho de São Lucas destaca a ação do Espírito Santo e o sentido da oração no ministério de Cristo. Jesus ora antes dos momentos decisivos da sua missão, como, por exemplo, antes do batismo, da transfiguração e antes de se entregar à morte na cruz, momento da sua paixão. Ora também nos momentos decisivos para a igreja, antes de escolher e chamar os 12, antes que Pedro o confesse como Cristo de Deus. A oração de Jesus, antes das ações salvíficas que realiza a pedido do Pai, são como que uma entrega humilde e confiante da sua vontade humana à vontade amorosa do Pai. Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Não é, antes de tudo, contemplando o seu mestre a orar, que surge no discípulo de Cristo o desejo de orar? Pode então aprender a orar com o mestre da oração, que é Jesus. É contemplando e ouvindo o Filho que os filhos adotivos, que somos nós, aprendem a orar ao Pai. Sobretudo, Jesus nos ensina a oração também do Pai Nosso. Então, ao orar, Jesus já nos ensina a orar. O caminho teologal da nossa oração é a oração ao Pai. No entanto, o Evangelho nos dá um ensinamento explícito de Jesus sobre a oração. Jesus parte daquilo que já conhecem da oração conforme a antiga aliança e nos abre para a novidade do reino, da nova aliança, e nos revela em parábolas essa novidade. Enfim, falará abertamente do Pai e do Espírito Santo aos seus discípulos, que deverão ser também mestres da oração em sua igreja. Jesus nos ensina então: tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. Tal é a força da oração. Tudo é possível para quem crê, como uma fé que não duvida. A oração da fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, mas em levar o coração a fazer a vontade do Pai. Jesus convida os discípulos a terem na oração a preocupação de cooperarem com o plano divino. Em Jesus, diz o Catecismo, o reino de Deus está próximo. Então, ele nos convoca à conversão e à fé, como também à vigilância. Na oração, o discípulo vigia atento
aquele que é e que vem na memória da sua primeira vinda, na humildade da carne e na esperança da sua segunda vinda na glória. Essa vigilância se revela no Horto das Oliveiras, quando Jesus diz aos seus apóstolos que estão dormindo, Pedro, Tiago e João, não pudestes vigiar 1 hora comigo? Esse convite é também a cada um de nós em nossas vidas. Em comunhão com o Mestre da oração, os discípulos aprendem que a oração é um combate, e é vigiando na prece que não se cai em tentação. 3 parábolas principais sobre a oração nos são transmitidas por São Lucas. A primeira, o amigo inoportuno, convida a uma oração persistente. Batei e se vos abrirá. Àquele que assim ora, o Pai do céu dará tudo o que precisa, sobretudo o Espírito Santo, que contém todos os dons. A segunda parábola, a viúva inoportuna, focaliza uma das qualidades da oração. É preciso rezar sempre, sem esmorecimento, com a paciência da fé. A terceira parábola, o fariseu e o publicano, refere-se à humildade do coração que reza. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Jesus, portanto, nos dá o exemplo rezando ele mesmo. Ele ora antes do nascer do sol, passa noites em oração e convida os seus discípulos a aprenderem a rezar consigo. Jesus, sobretudo, nos ensina que ele ouve a nossa oração. A oração de Jesus é ouvida por ele. A oração a Jesus é ouvida por ele já durante o seu ministério, por meio dos sinais que antecipam o poder da sua morte e ressurreição. Jesus ouve a oração da fé, expressa em palavras, a oração do leproso, de Jairo, da cananeia, a oração do bom ladrão, e também a oração que é feita em silêncio, os carregadores do paralítico, a mulher hemorroísa que lhe toca as vestes, as lágrimas e o perfume da pecadora. O pedido insistente dos cegos, tem compaixão de nós, filho de Davi, ou quando dizem Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tudo isso foi retomado na tradição da oração a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Ou na cura das enfermidades, na remissão dos pecados, Jesus responde sempre à oração que implora com fé. Vai em paz, a tua fé te salvou. Santo Agostinho resume admiravelmente as 3 dimensões da oração de Jesus. Ele ora por nós como nosso sacerdote, ora em nós como nossa cabeça, e a ele sobe nossa oração como ao nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele, diz Agostinho, os nossos clamores e em nós os seus clamores. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.